Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BioAgrotech, o seu podcast sobre a biotecnologia dos produtos biológicos na agricultura. E hoje a gente vai resolver uma daquelas confusões bem clássicas do mundo dos biológicos. Sabe quando a gente vai numa loja, olha a prateleira, vê dois produtos no rótulo, mas com preços e recomendações totalmente diferentes? E aí você pensa, ué, mas não é a mesma coisa? E a resposta é curta: não, não é. E a chave para entender isso, de uma vez, está em duas palavrinhas mágicas: espécie e cepa. Hoje eu quero trazer um episódio para vocês que vai ser bem curtinho, mas que ele pode ajudar você a tirar essa dúvida de uma vez por todas. Pense nessas duas palavras, espécie e cepa, como nome e sobrenome, por exemplo, de um micro-organismo. Fica aqui comigo nos próximos minutos que vai ajudar você a fazer escolhas mais inteligentes e seguras na hora de comprar um bioinsumo. Vamos lá? Primeiro, vamos falar sobre a espécie. E eu queria deixar um adendo, pessoal. Esse não vai ser um episódio editável, inclusive um beijo para a Sophie, que edita todos os meus episódios. Mas hoje vai ser um daqueles dias que na correria a gente pega para gravar. Mas de toda forma, eu espero que vocês aprendam muito e quero agradecer novamente todas as palavras de conforto, de carinho que vocês têm enviado pelo nosso Instagram, @bioagrotech.podcast. Se você não segue, já segue lá, porque tem várias dicas, vários posts com mapa mental para poder te ensinar e te explicar mais sobre cada micro-organismo. Enfim, quero agradecer as mensagens de vocês, porque isso é muito legal saber que o dia a dia de vocês toda quarta-feira está ficando mais interessante e vocês estão descobrindo coisas novas. Mas enfim, vamos voltar. Primeiro, vamos falar sobre espécie. O jeito mais fácil de entender é com uma analogia que todo mundo gosta: cachorro. Todos os cachorros que existem, do menor chihuahua até um dog alemão gigante, pertencem à mesma espécie: canis lúpulus familiares. No nosso mundo agro, a espécie é aquele nome mais geral que a gente já conhece, como Bacillus subtilis, Trichoderma harziano. É a identificação da família, assim como a palavra cachorro. A espécie nos diz o que ele é, mas não conta no que exatamente o que ele é bom, qual a sua habilidade especial, sabe? Então, quando você lê Bacillus subtilis, você sabe que tem em mãos uma bactéria daquela família específica, daquela espécie, né? A famosa por ajudar as plantas, mas qual o superpoder dela? Para saber isso, a gente precisa conhecer a cepa. E é aqui que a mágica acontece. Vamos falar da cepa? Se a espécie é cachorro, a cepa é a raça e o treinamento que esse cachorro recebeu. Pensa comigo. Um pastor alemão é treinado para ser um cão policial, focado em proteção. Um Golden Retriever é treinado para ser um cão guia, super dócil e atento. Os dois são cachorros da mesma espécie, mas as habilidades deles são completamente diferentes, concorda? Com os micro-organismos é exatamente a mesma coisa. A cepa é uma linhagem específica, quase um indivíduo que foi selecionado em laboratório, porque tem uma característica de altíssima performance. Por exemplo, dentro da mesma espécie de Bacillus subtilis, a gente pode ter a cepa policial, entre aspas, que é especialista em produzir compostos que matam fungos, a cepa, entre aspas, personal trainer, que é craque em estimular o crescimento das raízes, e a cepa caçadora de elite, que é uma matadora profissional de nematóides. Percebe a diferença? A cepa define a função do produto, e é isso que ela geralmente vem com aquele código de letras e números no rótulo. Aquele código é a identidade única daquele microorganismo. E aqui eu quero trazer um ponto fundamental. Você que é ouvinte do BioAgrotech precisa ter em mente. A ciência ela não para. O fato da cepa ser conhecida hoje por uma habilidade não significa que ela seja todo o seu potencial. Isso não é engessado. A pesquisa ela sempre continua. E o que a gente está descobrindo é fascinante. Os cientistas eles estão constantemente reavaliando as cepas conhecidas, descobrindo novas funções. Por exemplo, uma pesquisa recente publicada no periódico Microbiological Research mostrou que uma cepa
de tricoderma, que a gente sempre usou para combater doenças, também é incrivelmente eficiente em ajudar a planta a absorver mais fósforo no solo, ou seja, ela não só protege, mas como também nutre. Inclusive, se você não escutou nosso episódio sobre tricoderma, volta lá porque ele está bem legal. Outro estudo da Applied Soil Ecology descobriu que certas cepas de bacilos não só combatem nematóides, mas também emitem compostos que, entre aspas, avisam a planta para ativar suas próprias defesas naturais, como se fosse uma vacina. E a gente também já comentou sobre isso nos episódios passados. E bem interessante, né? O que isso mostra? Que o potencial desses micro-organismos é um universo em expansão. E é por isso que a pesquisa continua, feita por universidades e empresas sérias. Isso é um motor que move o nosso setor do agro. E por que saber tudo isso é tão importante na prática? Para a sua lavoura e para o seu bolso, principalmente. Primeiro, eficácia garantida. Você precisa escolher uma cepa com a habilidade certa para o seu problema. Comprar só pelo nome da espécie é um tiro no escuro. Segundo, valorizar a pesquisa. Aquele código da cepa no rótulo é a sua garantia de que o produto tem anos de ciência por trás, validando essa função. Terceiro, a comparação justa. Agora você já sabe que se dois produtos têm cepas diferentes, eles provavelmente têm funções diferentes. Isso te dá o poder de escolha e te impede de ser enganado. E óbvio, pessoal, trazendo algo do meu dia a dia também. É muito importante você fazer um tipo de teste, mesmo que seja um lado a lado na sua lavoura, se você for produtor. Por quê? Porque você vai entender a ação desse micro-organismo no seu solo. Obviamente, se você utilizar outras análises, como a gente já comentou, a parte do bioas ou biologia molecular, como análise, também pode te ajudar a entender como aquele micro-organismo específico vai agir na sua lavoura. Então, para a gente fechar, espécie é o que? Um bacillus. E cepa é o que ele faz de melhor? Mata fungos, promove crescimento e talvez muito mais do que a gente ainda vai descobrir. E a dica de ouro hoje é: da próxima vez que você for comprar um biológico, não olhe só esse primeiro nome, procura pelo sobrenome. Pergunta para o vendedor qual que é a cepa desse produto, qual a principal função dela validada pela pesquisa. Fazer essa pergunta simples te transforma de um comprador comum em um especialista. E aí, ficou mais claro? Conta pra gente nas nossas redes sociais o que você achou. Esse episódio ficou mais curtinho, mas é uma dúvida que eu sempre recebo. Então, resolvi trazer aqui essa diferença de uma forma bem mais fácil e bem mais explicativa para vocês. Porque eu sempre comento nos episódios: olha, interessante você observar o tricoderma harziano, mas a cepa pode mudar. Então hoje eu resolvi trazer esse episódio específico justamente para que você não tenha mais dúvidas sobre isso e que fique mais claro e que você possa manejar de uma forma mais fácil a sua lavoura ou auxiliar também, ou até mesmo se você quer entender desse mundo dos biológicos, essa é uma pauta bem básica, mas bem importante. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Conta pra gente quais episódios vocês querem escutar. O da semana que vem também tá bem legal. Eu tô escrevendo o roteiro também com muito cuidado. E é isso. Até quarta que vem. Tchau, tchau.